sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos louvar o nosso Deus pela leitura do texto no qual nós estamos meditando no livro dos Atos dos Apóstolos, cada domingo à noite. Atos 19, do 28 ao 34. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Muito bem, irmãos, o texto que nós estamos, hoje nós vamos meditar dentro de um tema que surge aqui nesse texto, que é, repita depois de mim, amizade de Jesus. É muito importante nós entendermos, inclusive quebrando paradigmas religiosos de todos os tipos que assolam a humanidade, paradigmas religiosos mediante os quais as pessoas pensam que porque tem uma religião vão para o céu. Não, negativo. O céu não é dos religiosos. O céu é um lugar preparado exclusivamente para os amigos de Jesus. O céu é um lugar preparado exclusivamente para aquelas pessoas que fazem de Jesus, na sua vida, o melhor amigo. Aquelas pessoas que não têm, não querem ter e não buscam ter nenhuma amizade nesse mundo, nem entre parentes, nem em meio familiar ou fora dele na sociedade. Elas não buscam a amizade acima da amizade que elas têm com Jesus. O céu é para os amigos de Jesus. O céu é só para os amigos de Jesus. E aqueles que têm Jesus como seu maior amigo, qualquer outra amizade que eles tenham será resultado da subserviência a essa amizade com Jesus. Isso é muito forte, porque se qualquer um de nós tiver amizade com alguém que não é amigo de Jesus, nós também perdemos a amizade de Jesus.
Parece uma coisa tão bonita, né, na sociedade, né? Assim, você tem que fazer amigos. Parece uma coisa que soa tão poeticamente, tão sentimentalmente, né? Fazer amigos, que coisa boa, né? Uma coisa que tem que se ensinar para as crianças lá na escola, fazer os amiguinhos da escola, os amiguinhos da classe. Fazer amigos parece uma coisa tão positiva. Só que não. Do ponto de vista bíblico, espiritual, palavra de Deus, quem tem amigos do mundo se torna inimigo de Deus. Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Amigos de Jesus dão a Jesus exclusividade nessa amizade. E qualquer outra pessoa que venha a entrar neste mesmo nível de amizade tem que ser também alguém cujo melhor amigo seja Jesus. Se o melhor amigo dessa pessoa não for Jesus, também não pode ser o seu. Também não pode ser seu amigo. Não somos amigos de ninguém que não tem Jesus como seu melhor amigo. Isso é uma realidade espiritual. Isso não é uma realidade meramente social ou relacional. Isso é uma realidade espiritual. Que quem não tem Jesus, quem não conhece Jesus, não vai entender. Mas, de uma certa forma, eles entendem quando você demonstra para eles que o seu melhor amigo é Jesus, eles mesmos vão se afastar de você. Eles mesmos não vão querer sua amizade. A menos que você renuncie essa amizade com Jesus. Está vendo como que é o mundo? As pessoas do mundo querem ser suas amigas, se você largar essa amizade com Jesus. E sabe que tem muito crente que faz isso? Para se tornar amigo do mundo, deixa de ser amigo de Jesus. O céu é para aqueles que são amigos de Jesus. E por isso, em nome da amizade com Jesus, eles renunciam a qualquer outra pretensa amizade que surja. Não temos amizade com quem não é amigo de Jesus. Isso não significa que nós não amamos essas pessoas. Não, nós amamos, oramos por elas, pregamos o Evangelho para ver se alguém dentre eles é um eleito para ser amigo de Jesus. E aí o Evangelho vai entrar nele, e essa pessoa será amiga de Jesus como nós, então será nossa amiga também. Amigos que se tornam irmãos da mesma família que o Pai está construindo durante a história para morar no céu. Os habitantes do céu formam uma única família. Paulo chama em Efésios de a família de Deus. Deus está formando essa família durante toda a história, durante todas as gerações de seres humanos. E essa família é formada por pessoas que são amigos de Deus, amigos de Jesus. E ponto final. Aleluia. Esse tema nós vemos aqui dentro de um versículo. Nós estamos aqui dentro desse texto que nós lemos, nesses dois versículos 30 e 31, cujo título é, repita, discípulos e amigos.
Nesses dois versículos, né, que estão divididos da seguinte forma, o versículo 30, nós vimos no domingo passado, né, a reação dos discípulos, reação dos discípulos. E o versículo que vamos ver hoje, 31, diga, amigos de Paulo. Esses dois versículos estão dentro desse texto que descreve um evento que aconteceu na cidade de Éfeso, na antiga Ásia Menor, hoje Turquia, onde o apóstolo Paulo estava por 2 anos, na sua terceira viagem evangelística, pregando o evangelho de Jesus. E um poderoso efeito da pregação do evangelho de Jesus naquela cidade é que as pessoas que estavam sendo convertidas por Deus, elas estavam renunciando, abandonando o culto pagão, o culto diabólico a uma falsa deusa chamada a Diana dos Efésios, que era adorada numa imagem que pretensamente teria caído do céu. E ali, as pessoas que não conhecem a Deus, estavam todas submissas a essa idolatria, a esse satanismo. Mas quando o apóstolo Paulo chegou e encontrou essa realidade, ele anunciou o evangelho de Cristo Jesus. E muita gente que se converteu ao Senhor abandonou o culto a Diana dos Efésios para cultuar a Deus. Deixaram de ser inimigos de Deus e passaram a ser amigos de Deus. Toda pessoa não convertida é inimiga de Deus. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, acerca de cada um de nós. Quando éramos inimigos, Cristo a seu tempo morreu por nós. Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos. Quando que nós éramos inimigos? Quando não éramos convertidos. Toda pessoa que não é convertida a Jesus Cristo, ela está num estado de inimizade para com Deus. E é uma via de mão dupla. Ela não só está em inimizade para com Deus, mas de Deus para ela também o que vem é ira. Elas são chamadas na Bíblia de filhos da ira. As pessoas que não são convertidas, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 2, elas estão aí nesse mundo, seguindo o curso do mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. E estes são chamados no versículo 3, Efésios 2, 3, de filhos da ira. Essa é a situação espiritual de todas as pessoas que não são convertidas. Não importa quem seja, tá? Eu estou fazendo questão de frisar isso aqui, porque eu vejo muito evangélico aí enganado. Eu conheço tanto ímpio, tanta gente que não é crente, que é gente boa demais, é pessoas bacanas, pessoas legais. São pessoas possuídas pelo diabo. Elas estão em inimizade contra Deus, e o que pesa sobre essas pessoas espiritualmente é a justa ira de Deus. Não há amizade nem delas para Deus e nem de Deus para elas. Essa é a realidade. Por isso que quando Jesus nos manda evangelizar essas pessoas, pregar o evangelho a eles, ele diz assim, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. As pessoas não são boas pessoas, não, elas são lobos. E eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos.
pregue para eles o Evangelho. As pessoas que estavam em estado de inimizade para com Deus na cidade de Éfeso, estavam adorando o diabo na figura da Diana dos Efésios. Porque todos os falsos deuses das nações, na história das culturas do mundo inteiro, as superstições, os mitos que são levantados pelos homens, todos eles não são nada mais do que alegorias de Satanás. Por trás de todos eles tem um só, é o diabo, que sempre quis ser adorado, que quando era um anjo no céu, quis tomar o lugar de Deus e receber a glória de Deus para si. Ele continua na terra querendo receber a glória dos homens. Pelo pecado os homens não adoram a Deus, pelo pecado os homens adoram Satanás. Não importa qual seja a figura que ele adore, ele está adorando Satanás. A figura pode ser até um time de futebol, está adorando Satanás. A figura é o dinheiro, está adorando Satanás quem adora o dinheiro. Pode ser qualquer figura, pode ser imagem religiosa, ou pode ser imagem idolátrica de qualquer coisa que as pessoas idolatrem nesse mundo, porque a alma sem Deus é uma fabricante de ídolos. É uma alma que fica procurando ídolos a seu bel prazer, fabricando ídolos a seu bel prazer. Eu escolho gostar disso, eu escolho gostar daquilo, mas tudo isso que elas escolhem são alegorias de Satanás, gostando dessas coisas, reverenciando essas coisas, se alegrando com essas coisas e buscando essas coisas, estão adorando a Satanás. Esse é o satanismo no mundo, por isso o diabo é intitulado na Bíblia pelo próprio Jesus como o príncipe desse mundo. O mundo que jaz no maligno. Que situação horrenda é a situação da humanidade. Não é uma situação bonita, não. É uma situação horrenda e por isso Deus disse no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículos 1 e 2, que o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nessa terra não há amor, não há verdade e não há conhecimento de Deus. O que só prevalece é mentir, é perjurar, é adulterar, é matar, é arrombar, arrombamentos, mais arrombamentos e homicídios. É o que tem nessa terra que ali em Oséias resumiu os jornais de cada dia. O que a imprensa noticia que está acontecendo na humanidade cada dia. É só mentira, é só violência, é só assassinatos, é só homicídio, feminicídio, estupro, aborto, mortes, injustiças, mentiras. É isso o que os inimigos de Deus, os homens inimigos de Deus, a humanidade inimiga de Deus pratica em toda a face da terra. Deus não está alegre com o mundo, não. Deus tem uma contenda contra os habitantes da terra. Leia isso em Oséias, capítulo 4, versículos 1 e 2. São inimigos. Quando Paulo encontrou esses inimigos de Deus na cidade de Éfeso, pregou para eles. Aleluia, o grande milagre aconteceu na vida de muitos. Muitos deles foram convertidos a Cristo e tornando-se amigos de Cristo, automaticamente se tornaram também amigos de Paulo, porque desde Atos 9, Jesus se tornou o melhor amigo de Paulo. O apóstolo Paulo, desde a sua conversão, se tornou verdadeiro amigo de Jesus. E se o texto que vamos ler hoje fala de amigos de Paulo, é porque eram pessoas que também foram
convertidas a Cristo Jesus e abandonaram o culto idolátrico a Diana dos Efésios. As pessoas que não se converteram fizeram o maior tumulto, fizeram o que se chama hoje aí no mundo de manifestação, tá? Essa manifestação que o povo faz na rua aí, ó, por um motivo, por outro motivo, por causa de política, por causa de um ou de outro. Filhos de Deus não se unem a essas pessoas. Filhos de Deus não saem à rua levantando bandeira de nome de ninguém, porque o nosso amigo é Jesus e a nossa bandeira é o Senhor. Filhos de Deus não participam dessas manifestações. Isso são coisas de ímpios, tá? São coisas de ímpios. Inclusive marcha para Jesus. Jesus não mandou fazer marcha. Jesus não mandou fazer isso. E tudo que Jesus não mandou fazer, e as pessoas fazem, o que é? Vamos ver quem sabe. O que Jesus não mandou fazer e os crentes querem fazer mesmo assim, o que é? É fogo estranho. Nadab e Abiú, filhos de Arão, como sacerdotes, foram ordenados e orientados acerca do que eles deviam trazer diante de Deus. Aí eles resolveram, por conta deles mesmos, trazer um fogo estranho que o Senhor não pediu isso. O Senhor não mandou fazer isso. Mas eles fizeram porque eles acharam bonito. Eles fizeram porque eles acharam legal. Oh, que coisa bonita. É claro que Deus vai aceitar isso. Que coisa linda que nós estamos fazendo aqui. Aí foram lá e apresentaram o fogo. O Senhor olhou para o fogo que eles estavam apresentando e o Senhor falou assim: eu não mandei fazer isso. Eu não pedi para fazer isso. Mas já que vocês gostam de fogo, sejam queimados. É isso que acontece com quem apresenta fogo estranho. Marcha para Jesus é fogo estranho. Ele não mandou fazer isso em toda a Bíblia. Isso não existe. Quem faz manifestações públicas são ímpios que querem impor a sua ideologia. Nós não somos impositores de nenhuma ideologia. Nós somos pregadores do Evangelho. E como pregadores do Evangelho, nós não saímos por aí fazendo essas revoluçõezinhas baratas, essas manifestaçõezinhas de revoltosos, de ímpios. Como filhos de Deus, nós vivemos o Evangelho e pregamos o Evangelho em meio às circunstâncias nas quais vivemos, sendo, como Jesus mandou, sal da terra e luz do mundo. Ele não mandou sair fazendo marcha. Isso são manifestações populares e essa população que lidera manifestações são ímpias, tá? São pessoas ímpias. Pessoas de Deus não fazem isso. Em hipótese alguma. Não fazemos isso, não temos essa ordem de Deus, não faz parte da estratégia espiritual de Deus, não faz parte de nenhuma orientação bíblica, evangélica, de Gênesis até Apocalipse. Isso é invencionismo de hereges. Deus não mandou fazer isso. A estratégia de Deus é diferente. O que Deus manda, as pessoas não querem fazer, mas elas querem fazer o que elas mesmas inventam, porque é disso que elas gostam. O que Deus mandou fazer é sede santos. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do meu conhecimento. Enche o seu coração da minha palavra, e quando você abrir a boca falará do que o coração está cheio. Essa é a estratégia de Deus e ela funciona. Estratégia que começa dentro de casa,
Deuteronômio capítulo 6. As palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Essa é a estratégia de Deus. As pessoas rejeitam as estratégias de Deus e ficam aí adotando as estratégias humanas, antropocêntricas, antropológicas, carnais, e que não trazem nenhuma glória para Deus e nenhum efeito positivo isso produz. Nenhum, exatamente nenhum. Porque não é o jeito de Deus, é fogo estranho. Uma dessas manifestações ímpias aconteceu aqui em Éfeso por causa da pregação do Evangelho. Eles estavam acusando Paulo, como está escrito no versículo 26, que nós já passamos, que quando Paulo estava pregando o Evangelho de Cristo, ele estava persuadindo e desencaminhando muita gente que adorava a Diana dos Efésios para agora adorar somente a Jesus. Então eles se levantaram em defesa da falsa deusa, em defesa do ídolo que dava lucro a essas cidades, que fazia muitas caravanas, peregrinações, romarias de pessoas que vinham distante nos dias das celebrações da Diana dos Efésios. Isso dava muito dinheiro para a cidade, e os fabricantes das imagens, os comerciantes das imagens da Diana ganhavam muito dinheiro com isso. Eles então tomaram a decisão de que não, esse evangelho que Paulo está pregando não é bom, porque ele vai mexer na economia da nossa cidade e vai acabar com o culto da Diana dos Efésios. Não podemos permitir isso. E os não convertidos então levantaram aí um tumulto na cidade. Diante desse tumulto, nós vimos na semana passada no versículo 30, que Paulo queria se apresentar lá diante do povo e pregar para eles lá, anunciar no meio do tumulto lá, anunciar Jesus. É claro que ele ia morrer no meio dessa multidão enfurecida. E o que aconteceu, né? Os discípulos de Jesus, que Paulo estava formando ali há 2 anos, tiveram o discernimento. A igreja de Jesus, que já existia então ali, pelo ministério do apóstolo Paulo, tiveram o discernimento de não permitir Paulo se apresentar ao público. Foi o nosso texto da semana passada. No texto de hoje, no versículo 31, fala ainda desses amigos de Paulo. Também as hierarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Vamos repetir? Também as hierarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Em primeiro lugar, é interessante, né? O que esses amigos de Paulo estão dizendo para ele, para não se arriscar naquela ocasião, naquela eventualidade, no evento daquele tumulto, não se arriscar de ir ali para o teatro, porque ele poderia ser morto. Tanto esses amigos de Jesus, que eram também, olha, o versículo 29, versículo 30 e versículo 31 fala, tem 29, companheiros de Paulo, versículo 30, discípulos, e versículo 31, amigos de Paulo. Todas essas pessoas, com certeza, eram pessoas convertidas, eram homens convertidos ao Evangelho de Cristo, e que agiram para proteger o apóstolo Paulo de morrer ali por causa dessa questão da Diana dos Efésios e por causa do tumulto que estava acontecendo ali. Não era plano de Deus Paulo morrer ali, e eles tiveram esse bom discernimento. Mas vamos usar um pouco esse verbo que eles usaram aí, o verbo arriscar, né? Rogaram a Paulo que não se arriscasse indo ao teatro.
Vamos aproveitar essa palavra para dizer uma coisa aqui, ó. A vida de um verdadeiro cristão na terra é uma vida de risco. É uma vida de altíssimo risco. Quem é verdadeiramente de Deus está 24 horas por dia correndo risco de morte, de aniquilação, de destruição. Por quê? Porque nós somos de Deus e vivemos, trabalhamos, estudamos, constituímos família no campo do inimigo. A sociedade humana, que é resultado do secularismo, secularismo é o estilo de vida dos homens sem Deus. Por isso a Escritura diz: não vos conformeis com este século. O mundo secular, o secularismo no qual a humanidade está organizada, é um campo inimigo. É um campo bem traduzido pelo rei Davi no Salmo 2, no qual povos e governantes desses povos são contra Deus e contra o seu ungido. Contra Deus, contra Cristo, contra a palavra e, claro, contra o Espírito Santo, que unge-nos para entender a palavra de Deus e viver a palavra e fala na nossa boca ao anunciar a palavra. Filhos de Deus se tornam, no meio dessa humanidade, no meio dessa sociedade, antagônicos. Não há nada nessa humanidade aonde verdadeiros filhos de Deus se encaixem plenamente. Se você está se encaixando muito bem no mundo, está tudo bem com você, cuidado, porque você pode ter perdido Cristo há muito tempo. Não tem como quem é de Cristo se encaixar perfeitamente em todos os sistemas e esquemas desse mundo. Não tem como. Verdadeiros filhos de Deus são feitos sal da terra e luz do mundo. Não podem esconder o que receberam de Deus. Não podem esconder. Pedro e João pregando em Jerusalém, sendo proibidos pelos religiosos judeus de pregar, disse assim: olha, sinto muito para vocês, autoridades e sacerdotes, porque tem duas coisas. Primeiro, convém obedecer a Deus antes que a vós. E segunda coisa, é impossível deixarmos de falar das coisas que temos visto e ouvido. Em suma, quem tem Jesus como seu melhor amigo, como seu Salvador, como dono da sua vida, não pode escondê-lo. Não dá para esconder a luz. Não dá para esconder uma cidade situada sobre a montanha. A montanha é Cristo e a cidade são os eleitos de Deus, alcançados por Deus, arrancados do mais profundo abismo e colocados sobre a rocha que é Cristo Jesus. Portanto, para nós, filhos de Deus, é tão arriscado viver nesse mundo como foi para Jesus, como foi para os profetas antes de Jesus, como foi para os apóstolos e discípulos depois de Jesus. Quando que o mundo deixa de ser arriscado para um filho de Deus?
quando esse Filho de Deus se disfarça de ímpio e quer ser igual aos do mundo para que eles não os odeiem. E aí renegam o Senhor, e Jesus disse: ai daquele que diante dessa geração perversa se envergonhar de mim e das minhas palavras. Eu também me envergonharei dele diante do Pai e dos santos anjos. E isso significa condenação. Quando você tiver para entrar no céu, Jesus vai dizer: não, Pai, esse não, esse aí eu tenho até vergonha dele. Porque ele se adaptou tão bem no mundo para não correr risco de mostrar para as pessoas que eram filho do Senhor. Você só vai se livrar desse risco se você se adaptar ao mundo de tal maneira que você não vai incomodar o mundo com Jesus. Quem tem Jesus incomoda o mundo. Quem tem Jesus incomoda todos os sistemas desse mundo. Quem tem Jesus abala todas as estruturas desse mundo. Quem tem Jesus diz para o mundo que o mundo é mundano. Quem tem Jesus mostra para o mundo que o príncipe desse mundo é o diabo. Quem tem Jesus mostra para os pecadores que eles estão em pecado. Não foi o que o João Batista fez com o rei Herodes? João Batista não foi na casa de Herodes para dizer para ele: olha, eu vim aqui pregar para você que Jesus te ama e eu também. Não, eu vim aqui pregar para você que você não pode estar casado com a mulher do seu irmão. Filho de Deus tem que dizer para todo homossexual: você não pode estar casado com outro homem. Tem que dizer para toda lésbica: você não pode estar casada com outra mulher. Tem que dizer para todo adúltero: você não pode estar casado com essa mulher porque a sua mulher está viva. Mas os evangélicos, entre aspas, hoje estão tão mundanizados que hoje já tem até pastores casados 2, 3 ou 4 vezes, com 4 divórcios nas costas, e continuam pastoreando. Continuam sendo pastores ainda. O neto de um deles é meu aluno e veio falar comigo: olha, o meu avô está nessa situação e o filho dele também, que é meu tio, está na mesma situação. E são pastores e divorciaram e casaram de novo e continuam sendo pastores. Pastor Edivaldo, o que o senhor acha disso? Eu não acho não, querido, eu tenho certeza. Vai lá e diga para o seu avô e diga para o seu tio que o pastor Edivaldo mandou dizer para eles que eles são falsos pastores, que eles são pastores de Satanás e não de Jesus. Pode dizer para eles isso. Quem é de Deus, nesse mundo, corre risco. Ser amigo de Jesus corre risco, porque quem é amigo de Jesus se constitui inimigo do mundo. E quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Jesus, inimigo de Deus. E aí, de quem você vai querer ser amigo? Por isso que eu gosto dessa palavra que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Vamos repetir? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Para ser amigo de Jesus, Jesus impõe uma condição.
Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo isso aqui, ó. Eu não quero ser amigo de todo mundo, não. O mundo me odeia, eu não quero ser amigo de todo mundo, não. E se alguém quiser ser meu amigo, tem uma condição. Por isso aqui tem uma conjunção condicional. O si. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tem uma conjunção condicional. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E o que Jesus manda está aqui, ó. O que Jesus manda está aqui, ó. É palavra de Deus. Os amigos de Jesus são aqueles que, como eu preguei hoje de manhã aqui, têm o seu prazer na palavra de Deus. E por terem o seu prazer na palavra de Deus, eles não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, porque o prazer deles está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E movidos por esse prazer, nela meditam de dia e de noite. Por isso, esse homem é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Os ímpios não são assim. Eles são como a palha levada pelo vento. Por isso, os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é todo o Salmo de número 1. A congregação dos justos é a igreja eleita, aqueles que foram escolhidos pelo Pai antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa é a comunidade dos amigos de Jesus. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Amigos de Jesus são pessoas obedientes a Jesus. Jesus mandou falar mentira, amigos de Jesus não mentem. Jesus mandou falar a verdade, amigos de Jesus falam a verdade. Jesus permitiu o adultério, nem olhar e desejar, porque quem o fizer já adulterou no seu coração. Amigos de Jesus obedecem. Amigos de Jesus fazem o que ele mandam, porque como ele mesmo declarou, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, esse é meu amigo. É semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Virão as chuvas, virão os ventos, virão as enchentes, darão com ímpeto contra essa casa, mas ela não vai cair, porque está edificada sobre a rocha. Esses são amigos de Jesus. São verdadeiros amigos de Jesus. Como eu falei anteriormente, os amigos de Jesus são membros da família de Deus. São irmãos de Jesus, como diz no livro de Provérbios, há amigos que se tornam verdadeiros irmãos. E é isso que Jesus fez conosco. Amigos se tornando verdadeiros irmãos, membros da família de Deus. Quando a família terrena de Jesus, os irmãos dele lá em Nazaré, não acreditaram na palavra que ele estava pregando, Jesus deixou eles de lado e foi pregar a palavra para seus discípulos.
Um dia Jesus estava lá reunido com os seus discípulos, pregando a palavra, e chegou alguém e o interrompeu: mestre, estão aí fora tua mãe e teus irmãos. Ah, é? Ou, gente, vou parar aqui agora, porque a minha família chegou, né? Você sabe como é que é, né? Família é coisa muito poderosa. A família chegou, eu vou dar uma interrompida aqui, que eu vou dar atenção para a minha família. Jesus aproveitou isso e disse assim: minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, não, estão todos aqui, ó. Quem ouve a palavra de Deus e a obedece, esse é minha mãe, meu irmão, minha irmã. Essa é minha família. Essa é a minha família. A minha família é quem ouve a palavra de Deus e a pratica. Essa é a família eterna. Família forjada no sangue de Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o sangue da sua família não tem poder. Eu já ouvi muita gente falando para mim: ai, pastor, o senhor sabe, né? O sangue fala alto, né? O sangue da família fala alto. O sangue da sua família não tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E é o sangue de Jesus que está, durante todas as gerações da história da humanidade, formando uma família comprada por esse sangue, lavada nesse sangue, purificada nesse sangue, santificada nesse sangue, para serem verdadeiros amigos de Jesus. Verdadeiros amigos de Jesus. Amigos provados na obediência. Eu fico escandalizado quando eu fico sabendo de gente que se diz crente com amizades mundanas, com amizades entre ímpios, com amizades com beberrões, com amizades com idólatras, com amizades com escarnecedores, com amizades com pessoas que odeiam Jesus. Mas esses crentes são amigos dessas pessoas, porque com essas pessoas eles podem falar de política, eles podem falar de economia, eles podem falar de futebol, eles podem falar de filme, eles podem falar de moda, eles podem falar de botox, eles podem falar de um monte de assuntos, menos de Jesus. De Jesus eles não falam nada, porque se falar de Jesus com eles, perde a amizade. Mas eles querem manter essa amizade. Eles querem manter essa amizade. Muita gente vai a igrejas por causa de amizades, por causa de pessoas, e não por causa de Jesus. E não por causa de Jesus. Tá? Muita gente já passou por aqui e não ficou para dizer, e aí depois aí fora eles ficam dizendo, pensando que essas palavras não chegam a nós, mas sempre chegam. Não fiquei lá porque lá não tem isso, não tem aquilo, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele movimento, não tem aquele outro movimento, não atrai muitos jovens e blá 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 blá. Eu preciso de um lugar assim. Ótimo. Porque a única coisa que tem aqui é Jesus. Só. E só vai para o céu quem entrar por essa única porta. Jesus. João 10:9, eu sou a porta. Só vai para o céu quem andar por esse único caminho. Jesus. João 14:6, eu sou o caminho. Nós só precisamos de Jesus. Nós não vamos à congregação por causa das pessoas, nem por causa dos irmãos.
Encontrar os irmãos na congregação é sempre prazeroso, é sempre motivo de alegria, como diz a palavra, é bom irmãos unidos viverem juntos, Salmo 133, Rinematov, como é bom. Mas o nosso principal foco aqui não é nenhum irmão, é Jesus. É o irmão Jesus. Ele é o meu melhor amigo. Em toda a minha vida eu nunca faltei numa congregação, sabe por quê? Não por ninguém que estaria ali, porque Jesus está ali. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles, eu sempre quis ser um desses 2 ou 3. É muito bom estar no círculo de amizade de Jesus. E essa é uma das características dos verdadeiros eleitos de Deus. Essa é uma característica de eleição. O eleito tem Jesus como seu melhor amigo. Porque tudo o que ele faz na vida é de acordo com o que esse amigo mandou, de acordo com o que esse amigo ensina, porque essa é a condição. Eu estou rindo aqui que eu lembrei de uma pregação de um herege uma vez, um pastor pregando, né? Sabem por que Jesus morreu de braços abertos? Ele morreu de braços abertos porque ele quer acolher todo mundo como seus amigos. Oh, mentira desvairada! Mentira! Jesus não quer acolher todo mundo como seus amigos, não. Jesus é seletivo nas suas amizades. Só é amigo de Jesus quem o obedece. Todo ato de desobediência é um ato de inimizade contra Jesus. Por isso, quando Jesus nos salvou, Ele disse para nós a mesma palavra que disse no dia em que salvou aquela mulher adúltera em João capítulo 8. Vai e não peques mais. Até agora você foi uma mulher adúltera, mas a partir de agora você vai ser minha amiga. Vai e não peques mais. É o que Jesus disse para nós na nossa conversão. Vai e não peques mais. Pecado é um ato de inimizade contra o Senhor. Porque amigos de Jesus são os que fazem o que Ele manda, o que Ele ordena. Ele manda amar, Ele manda perdoar, Ele manda orar, Ele manda pregar, Ele manda meditar na sua palavra, Ele manda se santificar, Ele manda obedecer. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Quem não faz o que eu mando, não adianta ficar por aí dizendo Senhor, Senhor, porque nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. E aí Jesus fala uma coisa muito séria, olha, muitos, não são poucos, muitos me dirão naquele dia, aquele dia é o dia do juízo final, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Jesus quer conversão genuína, Jesus quer santificação genuína, Jesus está formando em obediência ao Pai uma família santa.
de gente que persevera na sua santificação, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, porque esse é amigo de Jesus. É assim a amizade com Jesus. Você ainda quer outras amizades? Você ainda quer outras amizades? Ainda quer outras amizades? Meu amigo é Jesus. E isso, sabe o que atrai? Um monte de inimigos. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, disse Jesus. Mas nós dizemos aleluia. É bom demais ser do Senhor e ser do seu círculo íntimo de amigos. Como está escrito no livro dos Salmos, a intimidade do Senhor não é para todo mundo. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Aleluia. E o céu é para aqueles que o amam. É onde estão as coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, o que Deus tem preparado exclusivamente para aqueles que o amam. Deus não faz todas as coisas cooperarem para o bem de todo mundo. Ele só faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Glória a Deus. E para que nós amemos, Romanos 5:5, amemos o Senhor, esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você ama Jesus? Isso se prova com vida. Isso se prova com atitude. Isso se prova com atos concretos. Porque o amor não é abstrato. O amor é concreto. E se prova com atos concretos. Por isso o apóstolo João declarou: não amemos de palavra, nem de boca, mas por atos e em verdade. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.